Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando aqui no nosso canal, que você se inscreve aqui no nosso canal, que tem acompanhado nossos vídeos. Você sabe muito bem que esse canal não trata só de direitos financeiros dos aposentados, pensionistas, não trata só eh, trata principalmente do interesse dos idosos, né? Então, abrange várias coisas, né, que nós vamos ter aqui no nosso canal. E um deles eu tenho que falar, é um tema delicado, mas é extremamente necessário, que é o maltrato contra os idosos. Infelizmente, esse tipo de violência tem crescido em todo o Brasil, e o mais triste é que muitas vezes ela acontece dentro de casa, praticada porque o idoso mais confia, a sua própria família. Pais e avós que se dedicam uma vida inteira de amor, trabalho, sacrifício e agora sofrem com agressões, humilhações, abandono e até exploração financeira, principalmente exploração financeira. É uma realidade dura, mas que não pode continuar sendo escondida pelo silêncio. Você não pode esconder essas coisas, tá? Você que é idoso, você que já passou dos 60, você que tem dificuldade de mobilidade, você precisa de cuidados especiais, isso é para você, tá? Isso é um alerta para você, você idoso, você idosa, tá bom? Assista esse vídeo até o final, que vai ser muito importante para você. Bom, em muitas famílias, o idoso é tratado como um peso. Ele perde o poder de decisão e é deixado de lado, ignorado. Em alguns casos, os próprios filhos ou netos se aproveitam da fragilidade física ou mental para controlar o seu dinheiro, a sua aposentadoria e os seus bens. Há relatos de idosos que são praticamente sequestrados dentro da própria casa. Não pode sair, não tem acesso ao seu cartão bancário e vive sob ameaças e humilhações diárias. Tudo isso feito por quem deveria amar e proteger você. E o pior, muitos não denunciam por medo, retaliação ou por dependência emocional. Eles acreditam que, se falarem, perderão pouco que ainda têm, a companhia da família. Eu mesmo recebo várias vezes relatos de idosos em que eles apanham, que eles sofrem violência, que eles são maltratados, não têm amor, não têm carinho, não se alimentam direito. Muitas das vezes tem familiares que pegam o dinheiro todo do idoso. Você já deve saber desses casos, já deve conhecer. Talvez você aí que está do outro lado me ouvindo, você seja vítima desse tipo de violência. Na desculpa de, não, o senhor ou a senhora está muito idosa para ir no banco, deixa que eu vou, pego o seu dinheiro, né, faço suas compras, faço as coisas, mas muitas das vezes esse tipo de sequestro financeiro, o dinheiro vai todo para a pessoa e se aproveita da fragilidade do idoso, que o idoso não reclama, não fala nada, sofre calado, e aí ele sofre esse tipo de violência, tanto patrimonial quanto financeira. Muito cuidado com isso, não se deixe violentar por essas coisas. Você é um ser humano, você não pode sofrer esse tipo de violência, tá bom? Porém, existem várias formas de violência contra o idoso, contra você. A violência contra o idoso pode se manifestar de várias formas. Violência física, empurrões, tapas, agressões, negligência em cuidados básicos, principalmente se a pessoa é dependente de uma higiene, dependente de uma mobilidade. Violência psicológica, que são humilhações, ofensas, isolamentos, ameaças. Muitas das vezes o idoso sofre ofensas pela sua condição, principalmente dos mais jovens, sofre isolamento. As pessoas, por exemplo, saem na casa e deixam o pobre do idoso lá. O idoso não participa da vida social da família. E isso é uma violência psicológica. E principalmente ameaça. Se você não fizer, se você não me der, se você não me der seu cartão, se você não ficar calado, se você não me der o que eu quero, você vai sofrer violência. Violência financeira, que é a apropriação indevida da aposentadoria, venda de bens sem consentimento,
controle do dinheiro, abandono, deixar o idoso sem assistência médica, alimentação adequada, atenção emocional, negligência, que é recusar os cuidados necessários à saúde e ao bem-estar. O idoso precisa ir no médico, ninguém leva o idoso no médico, ninguém trata, ninguém cuida, ninguém dá o remédio na hora certa, ninguém lembra ele. Muitas das vezes o idoso tem Alzheimer, o idoso tem Parkinson, o idoso tem algum tipo de demência, que precisa ser lembrado do remédio, precisa colocar até o remédio na boca do idoso, porque ele não se lembra de tomar o remédio. O meu pai, por exemplo, ele tem demência, então nós temos uma cuidadora, os filhos trabalham, eu, por exemplo, estou em outro estado, meu pai tem uma cuidadora para dar remédio, para dar comida para ele na hora certa, tem uma pessoa para limpar a casa dele, para fazer faxina. Por quê? Ele tem uma doença chamada demência de Lewy, que é progressiva, tem sintomas de Alzheimer, sintomas de Parkinson, e ele tem que ser cuidado, porque senão ele toma um remédio em cima do outro, ele é diabético, hipertenso, tem problemas renais, então tudo isso tem que ser cuidado. Então tem uma cuidadora lá, que fica lá de segunda a sexta, depois tem outra que fica final de semana, que cuida dele. Na realidade, tudo isso varia de condições financeiras. Muitas das vezes o idoso não tem condições financeiras, então cabe à família se adequar para dar uma qualidade de vida para o idoso. Pense bem nisso, meu amigo e minha amiga. No Brasil, os direitos das pessoas com mais de 60 anos estão protegidas pelo Estatuto do Idoso. Eu tenho mais de 60. A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Essa lei garante o direito à vida, saúde, alimentação, dignidade, liberdade e respeito. E mais, prevê penas severas para quem comete abusos. Alguns exemplos importantes sobre essa lei. Por exemplo, o artigo 96. Apropriar-se de bens, pensões ou proventos do idoso é crime, com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa. O artigo 98 fala que abandonar os idosos em hospitais, casa de saúde ou deixá-los sem assistência é crime punido com até 3 anos de detenção. O artigo 99 diz que expor o idoso a perigos, com maus tratos, negligência, pode gerar uma reclusão de até 12 anos, dependendo do caso. Essas leis, meu amigo e minha amiga, existem para proteger quem, depois de uma vida inteira, depois de uma vida inteira de trabalho, dedicação, de você ter se negado certas coisas na sua vida para que seu filho, sua filha, tivesse uma vida melhor do que você teve antigamente. Então, ela serve para proteger você que fez tudo isso. Você merece viver com respeito e dignidade. Bom, mas se o idoso está sendo maltratado, se o idoso está sofrendo esses tipos de violência da qual eu falei aí anteriormente, o que é que a gente tem que fazer? Denuncie. Denuncie. Se você conhece um idoso que está sendo maltratado, não se cale. Denunciar é um ato de amor. Você pode denunciar de forma anônima e gratuita pelos seguintes canais. Anota aí. Disque 100, lá no seu celular. Serviço Nacional de Denúncia de Violação de Direitos Humanos. Funciona 24 horas por dia, inclusive fim de semana e feriado. Denuncie lá os maus tratos que o idoso, ou você mesmo idoso, está sofrendo. Você pode ir lá no seu celular e denunciar. Denuncie, não fique calado não. Você não merece sofrer desse jeito. Polícia Militar 190, para situação de emergência ou risco imediato. Quando o idoso está apanhando, quando o idoso está sofrendo uma violência, quando ele está preso dentro de casa há dias, às vezes dias. Eu conheço fatos, conheço notícias de idosos que ficam dias dentro de casa, sem alimentação, às vezes até sem beber água, porque o parente, a filha ou o filho, ou seja lá quem está cuidando dele, saiu, foi dar uma voltinha e não voltou. Está sofrendo. Polícia Militar nele. Delegacia do Idoso, Delegacia da Mulher, Delegacia de Polícia Civil.
para registrar boletins e formalizar a denúncia. Isso é muito importante. Não basta só a denúncia, não basta só você dar a queixa lá na polícia. Você tem que formalizar a sua denúncia. Você tem que registrar o BO ou o RO, em alguns lugares é RO, para que aquela pessoa seja chamada pelo delegado e sofra a mão pesada da lei. Ele não está fazendo isso porque te ama, não. Ele está fazendo isso porque ele quer que você dê as coisas para ele. Alguns casos até para que você morra. Cuidado com isso. Ministério Público, Defensoria Pública, também pode ir também lá. Também atua na proteção de idosos e vítimas de maus tratos. Mesmo que o idoso peça para você não se meter, isso é para você. Muito idoso fala isso. Não chama a polícia, não. Não chama, não, porque é meu filho, é minha filha. Eu não quero ver isso na minha família. Mas você está sofrendo. Então você tem que sofrer? Por causa do maus trato do seu parente, de alguém que está cuidando de você? Intervenha. Muitas vezes você só precisa de alguém que tenha coragem de agir por ele, tá bom? Cuidar de idosos é um dever de todos nós, da família, da comunidade, do Estado. Eles não são um fardo, são um patrimônio vivo de sabedoria, de amor e experiência. Cada história, cada ruga, cada olhar carrega uma vida inteira de batalhas e memórias. Olha, meu amigo, minha amiga, quantas vezes você já sofreu pelo seu filho? Quantas vezes já sofreu nessa vida, se negando-se coisas que beneficiariam você para dar para o seu filho, para sua filha? Quantas vezes você passou fome para que seu filho ou sua filha comesse? Lembre-se disso. E agora, depois na sua terceira idade, na sua idade, na sua melhor idade, você sofre essas violências que você está sofrendo. Não deixe isso aumentar na sua vida. Tenha respeito por você mesmo. Ame-se a você mesmo. Respeite o idoso. Você que está me ouvindo que não é idoso. Ouça, abrace-o. Um simples gesto de carinho pode transformar um dia inteiro de solidão. O silêncio é o maior aliado da violência. Por isso, não se cale diante do sofrimento de quem já fez tanto por nós. Maus tratos contra idosos são crime. E quem pratica deve ser responsabilizado. Mas mais do que punir, a gente precisa se conscientizar. Ensinar as novas gerações que o respeito pelos idosos é uma das maiores demonstrações de amor e humanidade. Se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre o tema, compartilhe. Ajude a espalhar essa mensagem e proteger quem mais precisa. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos sobre os direitos da terceira idade e cidadania. E lembre-se, envelhecer é um privilégio. Muitas das vezes um privilégio para poucos. E proteger quem envelheceu é um direito de todos nós. Tá bom? Meu amigo, minha amiga, você que não é idoso, que ouviu essa mensagem, você que viu esse vídeo, que é idoso, não se cale, não fique calado, acuado no canto, com medo. Denuncie os maus tratos que você está sofrendo. Denuncie, não fique calado, porque o silêncio alimenta a violência. Quando você se cala, quando você não chia, quando você não reage, você está dando um aval para o agressor para te agredir cada vez mais. Tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.